Ei, gente, a outra live não tava rolando. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu colocar um filtro aqui que ninguém A merece, né? outra live estava rolando E por aí, culpa meu minha, né? amigo? Eu tinha entendido diferente. Não, você é assim, né? Uma pessoa diferenciada. Ô, Mari, foi mal, Mari. Desculpa. Né, eu achei, eu fiquei Imagina. na dúvida que era na minha, na tua, mandei mensagem e a gente acabou ficando, batendo bem e não apareceu bem. E aí, tudo bom? Mas agora deu certo. O que importa é isso. O que vale é o que importa, meu amigo. Entendeu? O que vale é o Essa que é a importa. maior lição da humanidade. O que vale é o que importa. Não, e eu estou na maior Mas então, meu expectativa, né? amigo, e aí? Eu estou na maior expectativa que meu carrinho do meu curso acabou de abrir, né? Agora, porque o Brasil não dá certo, né? A história das questões Ei, abriu vamos falar sobre esse nesse curso, hein? segundo. Abriu agora. Ai, que demais. Tomara que seja um sucesso. Vai ser, com certeza. Ah, se Deus quiser. Aproveita aí enquanto o pessoal está entrando e vai contando do curso. Cara, vou falar sobre as constituições, né? A ideia é o seguinte: a pergunta é por que o Brasil não dá certo? Ontem, por sinal, eu tive o privilégio de bater um papo que eu já bati várias vezes com seu marido durante a minha vida sobre a Constituição de 1824 e tudo, e a gente desmistificou várias mentiras que são contadas, vários absurdos que são contados, né? E essa coisa que tem acontecido. E aí eu vou falar sobre as constituições. Eu dou a perspectiva histórica, né? Tô falando que teu áudio não tá legal, Mari, não sei por quê. Não sei se é culpa minha ou culpa tua. Bom, aqui tá normal. É porque tu fala, a tua boca sai e depois teu áudio vai. Tá acontecendo isso. Entendeu? Tá tipo assim, fala aí, ó, tá vendo? Ó? É como se tivesse uma. Imagine que tem aí Oiê. a dublagem, aí a dublagem da tua fala tá falando e tua voz sai depois, tá tendo um delay. Mas o que é que eu faço? Assim, não tem o que fazer. Não sei o O que é que eu curso, faço. o curso acabou de Eu acho começar, que voltou certo? ao normal. Voltou ao normal, ela tá pedindo para entrar e sair de novo. Será? Acho que não vale, né? Será que vale? É, eu acho que Foca não no. vale não, porque vai apagar já o que a gente já falou aqui, enfim. Dá para entender, né, gente? Dá para entender. Então acho que tá tranquilo. Tá, Mas, meu vamos. Deixa eu amigo, falar da conte Constituição. Ó, aí. 1824, eu falei, tem a live, tá salva no meu IGTV. 1891, 1934, 1937, 1946, 1891, 1946, 1967, desculpa, 1969 e 88, para explicar esse caos de insegurança jurídica que é o Brasil, né? Que é que se diz um Estado de direito, de império da lei, não é. Então, eu vou dar a perspectiva histórica e eu vou entrar em cada Constituição. Né? Eu falo da perspectiva histórica e falo da Constituição para entender esse problema, a situação. Estou dizendo que o problema é o filtro, viu, Mário? Não, ela fica, mas não tira o filtro. Aí não dá, gente. Eu gravo sem áudio, mas sem filtro eu não vou. Tá doido? Aí vocês querem acabar comigo. É isso. Mas, meu amigo, muito legal esse seu curso. Inclusive, a Constituição de 1824 foi tema da minha aula do mês passado no Clube de Leitura também. Foi parte da aula, porque a gente falou sobre os construtores do Império e, obviamente, que não dava para deixar de falar sobre a Constituição do Império, né? Então, a gente também abordou esse tema lá e o pessoal gostou bastante. Enfim, é um assunto que o pessoal tem um grande interesse aí. Então, certamente o teu curso vai ser um sucesso. Não, Que legal, tô tá super sendo legal. Já feliz. estão mandando mensagem aqui. Abril tá rolando, já começou a pré-venda, tá por R$ 117, né? Até amanhã. Quem acabou de chegar aqui foi a Loi, viu, Mário? Tá por R$ 117 até amanhã. Até Ê! amanhã tá por Beijo, 117. minha Ló linda, que saudade. Viu? Ela já vai para aparecer aqui, ó. Protegida contra o Covid, muito bem. É porque eu tô lá trabalhando, então tem que estar desse jeito aqui. Aí ela vai explicar. Mas eu vou lavar a Muito mão bem. e tudo mais, não posso nem pegar dele. Ah, A sequência é o Rodrigo, seguinte. mas enfim. Ah, E a Constituição foi muito legal, a palestra com o Bruno ontem, o bate-papo, né? A gente falou do João Camilo de Oliveira Torres, que é o livro Os Construtores do Império. Foi massa, foi muito legal a live, assim, dava para fazer mais de umas 3 horas. Tá? Um semestre inteiro só para falar dessa. Fosse aula, dá para falar o trimestre inteiro para falar da Constituição de 1824, que é uma Constituição super interessante. Mas eu vou dar a perspectiva histórica e vou falar da insegurança. Né? Você que é de Recife e eu de Fortaleza,
temos um problema gigante de insegurança pública, mas, sem dúvida, o Brasil tem um problema muito maior de insegurança jurídica, que o diga as maluquices que o Supremo tem feito, que é o nosso tema na nossa live. Exatamente. É o nosso tema de hoje. E eu já queria perguntar uma coisa. Você acha que tudo isso que está acontecendo hoje, toda essa instabilidade jurídica, enfim, essas inversões de papéis e muitas vezes invasões em outros poderes, você acha que tudo isso pode ser também ali consequência de como foram as constituições anteriores, de como era o Brasil antes, nesse quesito? Mari, tem uma fala que eu e o Bruno subimos um pouco o tom, né? Quem nos conhece sabe que somos duas pessoas muito tranquilas, ambos, né? Os dois subiram o tom ontem, porque disseram, ó, não existe poder, o Supremo decidiu que o Exército não é poder moderador, e a nossa resposta foi muito menos o Supremo é poder moderador, né? O poder moderador era do imperador, porque ele estava acima dos outros poderes, então não tinha essa característica, né? Alguém está comentando que as constituições brasileiras são uma verdadeira novela mexicana, né? Porque você tem uma insegurança jurídica e, sem dúvida, o Supremo que se coloca hoje tem poder demais, o presidente do país tem poder demais, o presidente do Senado tem poder demais, o presidente da Câmara tem poder demais, né? Foi dado muito poder a essas pessoas e eu acho que o ideal era tirar poder de todas elas, né? Eu acho que todo sonho era diminuir o poder de todas essas pessoas para não ser tão importante ser eleito a Dilma, o Bolsonaro, o Lula ou o Temer, né? Isso não era para ser tão importante para o país. Isso não era para ter um efeito tão grande. Não era para ter a possibilidade, nunca, de 11 ministros no Supremo, num tribunal colegiado, julgarem de forma monocrática, né? Que é de forma individual, Mariana. Isso é de uma temeridade absurda. Que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? Basicamente. É pior. Assim, a construção disso ela não começa agora, né? É muito engraçado com o tempo, porque se você pensar na época dos blogs sujos do PT, né? Isso a pessoa fica chateada, mas e o PT? Não tem nada do IPT, não. Nos blogs sujos do PT, que eram custeados com o dinheiro dos pagadores de impostos, havia todo esse cenário, que é o mal de política de ferradura, né? Também, né? Os extremos se encontram. Não tem jeito, né? O pessoal fazia isso na época do PT e estão fazendo isso agora. Naquela época não era um problema. Agora é. Qual é a lógica disso, Mari? Sim. Né? Se naquela época não era um problema. Eu estava lendo sobre a Lei de Segurança Nacional, que é a lei que foi usada para prender a Sarah Winter, né? Que eu acho que tinha outros motivos para prender. Vamos lá, tem crime de dano, né? Você pode ter a situação de destruição do patrimônio público, ela vai ter outros tipos penais, mas foram usar uma lei que é um entulho, como todos os artigos que falam sobre essa lei falam de um entulho ditatorial, certo? Um entulho ditatorial que foi feito ali em 83, na época do Figueiredo, ali ainda o governo arrefecendo a ditadura, e fizeram um negócio que era para proteger os chefes de Estado. Na verdade, aquela porcaria de lei, ela tinha o objetivo, né, de preservar o sistema ditatorial. Não tinha o objetivo de preservar a vida, a liberdade, a propriedade, como diria muito bem Bastiat, né, que ele fala que as leis foram criadas, não foram criadas por causa da vida, da liberdade, da propriedade. Elas foram criadas porque existem esses pressupostos. Porque existem vida, liberdade e propriedade. Exato. Não é porque tem lei que tem vida, liberdade e propriedade. É porque tem vida, liberdade e propriedade que vai ter legislação. Vai ter o que ele chama de... O RAI, que vai chamar de law, e ele vai chamar de legislação. E aí você teve uma situação, Mari, muito temerária, que eu critico muito forte, que é a ideia do due process of law. Estou falando aqui, você pode me interromper quando você achar que cabe, minha amiga. Que é a ideia do due process of law, ou seja, do devido processo legal, que muita gente morreu por isso. Né? Se você vê, ontem coincidentemente, eu estava passando um filme do Robin Hood com o Russell Crowe e com a Cate Blanchett, que é um filme que pega uma perspectiva histórica, trazendo a lenda do Robin Hood, né? Como é que foi de fato essa lenda real, o cara que voltou das cruzadas, e se contrapôs ao roubo estatal. Na realidade, o Robin Hood ele não tirava o dinheiro das pessoas, ele tirava o dinheiro do Estado, né? Dos pagadores, o tributo que ele redistribuía para as pessoas, né? Os impostos que ele redistribuía para as pessoas. E aí, quando você tem 1215, o objetivo lá dos barões foi que houvesse uma legislação, uma carta magna, e essa carta magna dissesse que ninguém poderia ter a sua liberdade, muito menos a sua propriedade, retirada sem o devido processo legal, ou seja, sem ter um juiz imparcial, que não pode ser o mesmo que acusa.
Isso tem 805 anos, Mário. Né? É algo pacífico na ideia do direito. 805 anos. E hoje a gente vê aí o Alexandre de Moraes, né? Sendo ele o cara que abre o negócio, que investiga, que julga, que decide o que é que vai ser. Inclusive, Rodrigo, já aproveitando, eu vi que hoje o STF votou pela legalidade do inquérito das fake news, né? E aí eu fico me perguntando assim, algum trouxa que achou que o STF votaria contra a legalidade de um negócio que ele mesmo criou? Então, assim, faz algum sentido isso? Corporativismo violento, entendeu? É uma piada isso. Assim, tem alguns princípios. Eu vou entrar no inquérito em si para dizer o quão absurdo ele é, tá? Mas tem alguns princípios basilares do direito. Primeiro, o princípio da inércia. Ou seja, um juiz não pode movimentar um processo de ofício. Essa é uma das bases do direito. Tipo assim, é muito lógico, né? Se o juiz ele não gosta de uma coisa, ele entra com a ação. Se ele for julgar, ele vai julgar conforme ele é o autor da ação. É como se eu fosse o autor da ação, né? E fosse o réu e fosse o juiz, que é o que se coloca. É por isso que no Brasil e em grande parte do mundo, a titularidade do direito penal, né? A titularidade relacionada ao direito penal, pertence ao Ministério Público, né? Ele é o titular da ação penal, ele é o legítimo, a parte legítima dessa ação penal para isso. Esse inquérito, Mário, ele surge, é muito engraçado isso, é muito contraditório essa coisa, e você vê que gente que está muito menos preocupada em defender, ser coerente e bater em quem não gosta, né? Eu acho muito provavelmente, o pessoal briga com o Novo, assim, o Novo tem que fazer alguma coisa, né? Provavelmente os bolsonaristas não fariam nada a favor do Novo, né? Mas olha para a gente, o Novo tem que fazer alguma coisa. Eu ouvi isso muito, né? O Novo precisa fazer alguma coisa. Mas se fosse o contrário, vocês estavam fazendo pela gente, acho difícil, mas eu acho que é coerente o que fez. Se você voltar na base desse inquérito, era por causa da capa que dizia o amigo do meu pai. Não sei se você lembra disso, Mário. Sim. Lembra dessa? Claro. Né? Amigo do meu claro. pai. Né? A gente falando aqui sobre inquérito judicial, mas o que importa mesmo é o diabo da unha bafônica da Mari. Entendeu? Mostra a unha, Mari, pro povo. Minha francesinha pink aqui, ó. Muito bom. Mas vai, continua. Deixa de conversa, que eu já estou fazendo anotação aqui. E aí vai o amigo do meu pai. Não, porque uma vez eu vi um stories teu que tu disse, eu falo sobre curso, sobre política, sobre atualidade, sobre dia a dia, mas o pessoal quer mesmo saber qual é o diabo da cor do esmalte. Né? Eu ri demais quando eu li essas histórias. E aí, quando vai lá atrás, essa capa era da Cruzoé. Não sei se tu lembra. Era a capa da Cruzoé. Lembro. Né? O Marcel fez um discurso, manifestou, eu manifestei, você se manifestou, todo mundo criticou aquela maluquice, porque era, de fato, um absurdo. Quando vai agora, a Cruzoé diz, não, mas tem que investigar mesmo, né? Querendo dar digamos assim, uma passada de pano para um negócio que ela foi a principal prejudicada lá atrás. Só para a gente entender nesse inquérito. Quando alguém comete um crime, vamos lá, um homicídio, né? Um crime mais grave, crime capital, né? Matou alguém. Não fica um inquérito aberto esperando alguém morrer, não, tá? Há o fato e depois há o inquérito. Não fica ad eterno, não. Lembra um pouco o filme Minority Report, não sei se tu lembra do Tom Cruise, né? Que é aquela coisa que a gente faz. Claro. Na dúvida, a gente está antecipando aqui. Não existe isso. Isso viola a base do vamos punir crimes que possivelmente serão cometidos, assim, num futuro. O negócio não aconteceu, o negócio não rolou, mas já é aquela coisa de querer resolver um problema que ainda nem surgiu, né? Um problema que ainda ninguém sabe, e ninguém sabe se vai surgir ou não. Esse é o ponto. Eu não gosto muito do presidente, e aí eu vou dar porrada no presidente, esperar que o presidente vai fazer alguma besteira, tá ok? Então é nessa pegada aí que vão tentando colocar, entendeu? E assim, e que isso fique claro, não sou nada a favor do presidente. Na minha visão, eu defendo quando ele acerta, eu elogio, quando ele critica, eu critico. Quando ele faz besteira, eu critico. Eu acho que essa é a pegada de qualquer pessoa de bom senso no mundo. Nessa situação, Mari, o inquérito foi aberto. Aí vamos começar a trazer o fato, né? Foi aberto e foi baseado no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Esse artigo 40, esse regimento interno tem no Congresso, tem no Senado, tem na Câmara, certo? São regimentos que regem no dia a dia, é uma legislação, é lei. Esse regimento interno, ele estabelece lá no artigo 43, que ele diz,
Se houverem crimes aqui no... Não, o Alexandre de Moraes e o Tom Cruise é foda, hein? O Alexandre de Moraes é uma desgraça. Ele parece muito mais o tropeço, né? Ô, gente, E não aí, façam isso com o Tom Cruise. e aí esse artigo 43, ele vai dizer que se acontecer crimes no Supremo, certo? Vai ser aberto lá. Mas, lembrando, é ser aberto pelo Ministério Público, tá? Não é pelo juiz, não. Vai ser aberto lá, porque o foro competente para resolver crimes, vamos lá, digamos que o Janot tivesse matado Gilmar Ferreira Mendes, quando ele falou que estava armado, aquele ex-procurador da República, pronto, aí seria necessariamente no Supremo, né? Ainda que ele não fosse mais o PGR, seria no Supremo, porque foi um ato que aconteceu nas dependências da corte. Os malucos fizeram interpretação, né, louca, dizendo que cada membro, né, quiseram trazer isso, cada membro do Supremo é o próprio Supremo. Não é o Zé Mané. Tu é só um plantonista que está ali durante um período. Um período muito longo, na minha visão, mas está só durante um período. E aí, a ação foi para o Toffoli, né? O Toffoli de ofício, o interesse absurdo dele aqui, do amigo do meu pai, porque o amigo do meu pai era o dele, tá? Era o do Toffoli. E ele vai e abre o inquérito de ofício. Mari, isso é uma excrescência jurídica de saída. Não tem correção, né? A Vera Magalhães, aquela senhora lá do Twitter, que é a do Roda Viva, ela que chamou um grande amigo de traficante, uma maior bobagem que ela falou na vida, e vamos começar a brigar com esse povo. E ela falou isso. Isso não é fake news, né? Não, não. Isso não. Não, isso não é fake news. Você chamar uma pessoa que está fazendo um trabalho sério ali, de divulgação, diante de um problema grave de pandemia no mundo todo, de traficante, tá tudo bem. Porque tem gente que tem aquela imunidade, né, ali, imunidade ideológica. Então, todo lado certo, eu posso falar o que eu quero, né? É o ódio do bem, né? É o ódio do bem, né? O ódio do bem tudo pode, né? Se você tá do lado certo, você pode... Tem um tal do PC Siqueira, que a galera passou pano, né? Eu nem falei desse assunto, velho, porque eu tenho nojo de falar de estuprador. Eu tenho estuprador de criança, então, bicho, aí pra mim não é gente, né? Pelo que parece ter sido colocado até agora, né? Eu acho que ele merece uma coisa muito grave na vida dele. Eu espero que o inferno, né, se caso tudo confirmado a informação, seja o lugar onde ele vai estar, aquele senhor. Dentro desse critério, a gente vai trazendo, Mário, primeiro foi distribuído de ofício. Esse nome de ofício é estranho, mas basicamente, como diria lá no Ceará, lá em Pernambuco, foi feito na marra. Certo? Foi feito na marra. Vamos abrir essa porra, esse inquérito aqui, ele é nosso e vamos tocar. Essa foi a coisa. E pior, existe um negócio no Supremo, são 11, né? Então, há uma distribuição, uma distribuição automática, ou seja, há um sorteio para os 11. Não houve sorteio. O Toffoli distribuiu para o Alexandre de Moraes sem participar do sorteio. Tem dois vícios que não tem correção. Primeiro, ser de ofício. E segundo, essa distribuição. Mari, é uma excrescência jurídica. Isso, se fosse em qualquer tribunal, daria um escândalo. Entendeu? Um escândalo. Assim, o Rodrigo teve um processo distribuído para o juiz amigo dele. Meu amigo, isso é um escândalo. Escândalo gigante. Vamos lá. Tem um grande amigo meu que é juiz, o Bruno, né? Bruno Bodar, né? Vamos dizer que eu estava advogando lá no Rio de Janeiro. E o meu inquérito vai distribuído para o Bruno Bodar sem passar pelo sorteio. Mariana, isso é criminoso. Entendeu? Criminoso. É vergonhoso alguém ainda defender isso. Entendeu? Isso é um escândalo, entendeu? Mas assim, é o Supremo, é aquela coisa, dá uma aliviada no negócio. Aí continua o processo. O processo foi aberto para um fato. Ele tinha um fato, certo? Que era essa situação do amigo do meu pai, que era uma fake news. Olha como é interessante essa coisa de fake news, né? Aí eu jogo para ti, né? O maior interessado em aquilo não ser divulgado foi o cara que abriu o inquérito judicial, que distribuiu de ofício e que distribuiu necessariamente para o amigo dele. Cara, no mínimo, isso era para ser escandaloso, era para ter uma crise nacional por conta disso. E nada aconteceu em abril do ano passado, Mário. Né? Aí você que fala bem sobre jornalismo, como há uma tolerância para a turma que está do mesmo lado. Sim, e há uma tolerância, é o que eu falei, né? É uma imunidade ideológica mesmo. O pessoal que está do lado certo
tem ali liberdade, respaldo, inclusive jurídico, né? É protegido para poder falar o que quiser, produzir a fake news que quiser, e absolutamente nada acontece a essas pessoas. A gente tem aqui o exemplo da Vera, quando falou que, enfim, chamou outras pessoas ali que ela discordava de traficante, porque estava produzindo um conteúdo que ela discordou, para ela é isso. Mas são inúmeros os casos, né? Então, assim, essa ideia de fake news é um negócio muito abstrato, né, Rodrigo? É muito subjetivo, porque quem que decide? Quem que define primeiramente o que é fake news? Depois, quem que decide o que é fake news? E se a gente for pensar de um ponto de vista meio lógico mesmo, precisa muito esforço. Fake news nada mais é do que uma mentira. Alguém contou uma mentira. Então, assim, é crime você mentir? É crime você contar uma mentira? Você tem que criminalizar isso. E quem é que vai decidir que é verdade? A gente vai criar um tribunal da verdade. E quem serão os juízes desse tribunal? Então, assim, são muitas questões dentro desse debate que as pessoas acabam desconsiderando, né? Acabam deixando de lado. Por quê? Porque hoje o alvo dessa treta é quem essas pessoas não gostam, né? Então, quem está agora no centro desse problema é o pessoal de direita, bolsonarista, né? O pessoal que tem um alinhamento ideológico ali com o presidente e é um alinhamento que vai contra o que esse pessoal prega. Então, para essas pessoas, não importa o que seja feito. Se é feito para o meu inimigo, então tá bom. Então, ok, né? É aquela máxima, acho que é Maquiavel que fala, né? Aos inimigos a lei e aos amigos os favores. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Um brocado romano, né? Um brocado bem antigo. Que é que nem assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu mudei de canto aqui, eu estava bem organizadinho aqui. A minha mulher olhou para o lado e disse, você deixou bagunçado. Eu pensei aqui, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi o meu raciocínio. Exatamente. Quando ela me deu a chamada de atenção aqui agora. Mas é muito interessante isso, Mari, porque você tem uma perspectiva de definir o que é verdade, né? O George Orwell, né? No 1984, ele vai criar o tal do Ministério da Verdade, né? Parece que a gente está vivendo esse tal desse Ministério da Verdade, que é essa perspectiva de alguém dizer, né, o que é ou não fato. E ele vai criar lá uma espécie de nova língua, né? Uma coisa chamada de nova língua, em que ele vai alterar o significado das palavras, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Que é a base dessa nova língua nesse Ministério da Verdade, que alguém vai estabelecer o que é certo e o que está errado. Imagine aí se né? Hoje, por exemplo, o pessoal diz, mas eu sigo a OMS, né? Para que viver o nosso momento atual, sabe um pouco do nosso tema, e falar um pouco de fake news. Ora, se eu dissesse que hoje não usar máscara não era ótimo para a sociedade, isso seria fake news? Seria, não seria? Sabe quem disse isso? A OMS. Sim. Se eu dissesse hoje que a epidemia de coronavírus não se transmite pelo ar, seria uma fake news. Sabe quem diz isso? A OMS. Se eu dissesse hoje que a cloroquina não presta, né, até o dia desse depois dizia de novo, mudou de ideias várias vezes, era fake news. Ou seja, se eu defendi o artigo do Lancet, que tinha o objetivo de, né, brigar politicamente com o remédio, quem era fake news? Eu que estava dizendo que o artigo estava errado, ou o artigo publicado no jornal inglês mais importante do mundo? Informação se combate com informação, né? Por sinal, pessoal, então, o Stange e outra pessoa acabou de me falar que estão usando meu nome para dar golpe no WhatsApp. Não sou eu, né? Não tenho assessor para ligar para festinha, para essa coisa. Não sei como alguém cai nessa desgraça, né? Alguém liga e diz, festinha, não sei o quê. Tá? Não sou eu, não faço isso, não tem nenhum assessor oferecendo festinha, nem festa, nem entrevista, nem nada disso. Se quiser falar, fale comigo, estou à disposição, falo com todo mundo. Tá? Eu e Mariana falando com todo mundo, não tem problema nenhum com esse aí, não. E aí, Mari, trazendo para o inquérito nessa realidade, isso passa-se um ano, né? O inquérito começa a ter atividades, e quando essas atividades passam a acontecer, passam a trazer, passam a ser uma realidade, a gente traz agora, mudou o foco, né? Começou a bater em gente que o antagonista não gosta. E o antagonista disse, não dá para criticar mais tanto o inquérito. Teve muita gente que olhou para mim, né? Que aí eu fiz, no novo, os líderes acabaram decidiram entrar com o amicus curiae, né? É uma decisão controversa, porque bancada, não havia previsão que poderia entrar com o amicus curiae, partido sim, mas bancada não, mas a bancada achava tão importante o novo se manifestar,
que ela disse, vamos ajuizar, e quem ajuizou o amicus curiae fui eu, né, como advogado. E nesse amicus curiae apresentado, nesse momento que foi questionado, foi dito, mas olha, tem que ser investigado. Eu disse, não, mas ninguém está discordando que tem que ser investigado, não. Né? Se investigue, mas se investigue dentro do Estado de Direito. Foi a Renata hoje à tarde, Renata Barreto, nossa amiga Renata Barreto, hoje à tarde ela mandou uma mensagem no grupo que eu estou com ela, né, do Instituto Mises, ela mandou uma mensagem indignada, né, para mim. Ela falou, voltada aqui para mim, ela mandou mais cedo. Eu vou abrir aqui o que ela colocou, só para vocês entenderem o quão indignada a Renatinha estava. Ela veio falando aqui, no outro grupo. Ela veio falando que aquele momento era absurdo, como é que isso aconteceu, né? Como é que a gente permitiu que isso acontecesse, o que é que a gente ia fazer, né? Que ela ficou pé da vida. E aí, assim que ela mandou, eu não tinha visto ainda a fala do ministro, ela mandou assim, vocês viram isso, né? Que era o ministro Alexandre de Moraes colocou, todo tribunal pode abrir um inquérito sem Ministério Público. Vocês viram isso, um autoritarismo absurdo. Cadê o AB? Cadê? Não, é piada. Cadê os advogados? Cadê o Ministério Público? Para falar que isso é inconstitucional. Puta merda, disse. Aí eu respondi de uma forma muito delicada. Aí depois disse, quem ali falou, mas quem decide é o final das contas. Eu fiz um texto falando, né, que milhares de pessoas morreram para que a gente tivesse algo chamado de Estado de Direito. Uma das bases que os liberais e conservadores defendem é a limitação do poder do príncipe, a limitação do poder do rei. De forma geral, a limitação do poder do Estado. Porque, querendo ou não, esse senhor, quando está fazendo isso, ele está indo muito além da possibilidade do Estado. Que eu estou trazendo esse inquérito, mas eu posso trazer outros exemplos, Mário, para falar sobre esse tema. Que aí, nesse caso específico, na verdade, o que aconteceu? Né? Alguém perguntou, amigos, escuta o processo penal. Não foi isso. Foi porque a rede, né? A rede de sustentabilidade, viu, Mário? Lá no ano passado, entrou com um ADIM contrária, né? Uma ação direta de constitucionalidade contrária a esse inquérito, né? Fizeram essa ADIM na época. Assim que o inquérito saiu a capa, a rede entrou. Quando foi agora que começou a atingir gente que o pessoal da rede não gosta, certo? O que é que a rede pediu? Pediu desistência da ADIM. Nós entramos com o amicus curiae nessa ADIM, né? Eles pediram, que foi a ADIM que está sendo julgada hoje, né? A ADIM que está sendo julgada hoje, que tem o Fachin como relator. Então, assim, nesse momento que foi colocado, foi trazido para agora, né? A ADIM foi para lá e foi isso. E para você ver a incoerência, Mariana, a rede que entrou lá baseada, porque a ADIM, ações de controle concentrado, elas são, por excelência, abstratas. Elas são, por excelência, não entram no fato concreto. Ela entra dizendo, ó, o inquérito tem que ter Ministério Público. O inquérito não pode ferir o princípio da inércia. O inquérito não pode ferir o princípio da imparcialidade. Ela entra nesses requisitos. Ela não entra no tema em si, entendeu? Óbvio que o tema em si acaba sendo julgado, mas isso gera precedente erga omnes, né, para o Brasil inteiro e para os próximos passos. E quando não minha surpresa, não mais que de repente, depois que o novo entra como amicus curiae, quando acontece essa série de abusos, né, essa série de abusos que aconteceram, de gente que eu não sou nem fã, né, nem gosto, nem convivo, nem gosto, certo? A gente entrou com amicus curiae para defender os princípios, que é exatamente o que a gente defende, seja para o João, seja para Maria, que é a base de entender que nós estamos seguindo não o império dos homens, mas o rule of law, o império da lei, que é tão esquecido por esse povo. O império da lei. E, Rodrigo, sabe o que é mais doido nisso tudo? E aí, já pegando um gancho nisso que você falou, é que quando você, por qualquer razão que seja, mas muitas vezes a razão está muito mais... tem muito mais a ver com o seu desgosto ou a sua falta de afinidade com as pessoas. Quando você defende esse tipo de coisa, porque é para você esquece que, em algum momento, você pode ser o alvo desse negócio, né? Ou os seus. Então, assim, não, vamos achar ok o que o STF está fazendo hoje, porque é contra os meus inimigos. Mas a gente tem que esquecer que o mundo não gira, ele capota, né? E aí, amanhã, você que defendeu essa postura, essa medida do STF ontem, pode ser alvo.
E aí vai acontecer o que fez a Rede, talvez o que fez a Cruzoé também ali, de dizer, ah, não, peraí, agora a gente é contra. Então, assim, é o tipo de coisa que você tem que pensar, como você falou, de um ponto de vista, de uma perspectiva geral, assim. Isso faz sentido? Não, não faz. E não faz sentido nem para um e nem para o outro, né? E é aquela coisa, né, Rodrigo? Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não nutra nenhum tipo de simpatia pelo pessoal da esquerda, eu particularmente não nutro nenhuma. Acredito que você também não. Pelas ideias, né? Eu tô falando, pelas ideias de esquerda. Por mais que a gente não nutra nenhuma simpatia, não tenha nenhuma afinidade, a gente esteja ali do lado oposto, a gente tem que entender que essas pessoas têm o direito de se manifestar, elas têm o direito de expor as opiniões que elas têm, de fazer o que elas quiserem, bem entenderem, né? Desde que dentro da lei, e tá tudo certo. Mas a partir do momento que essas pessoas veem do outro lado outras pessoas fazendo isso e querem criminalizar, aí você começa a perceber que há um duplo padrão ali, né? Há um duplo pensamento, uma forma dupla de agir. Você acha que para os outros que é outra coisa que está em over, né? Que é o duplo pensar, né? Tem a nova língua é e o o duplo duplo pensar, né? pensar, exatamente. Exatamente. Então, assim, você vê que você acaba agindo dessa forma, achando que tudo bem quando é para os seus inimigos, mas esquece que isso pode se voltar contra você num futuro muito próximo, né? E aí Foi você não vai poder engraçado. fazer nada, porque, você não defendeu aquilo, então agora aguenta o negócio. Foi engraçado que um representante do meu partido importante, né? Não vou citar o nome dele, vocês chegam à conclusão aí, defendeu esse inquérito absurdo, né? Inquérito do fim do mundo, né? Essa desgraça que foi feita. Teve um representante importante do meu partido que elogiou, disse que o inquérito era bom, baseou no cara que era um advogado do Fernando Pimentel, do PT. O único artigo que elogiou esse negócio de todo o meu jurídico foi esse. Aí ele pegou esse. O cara pegou esse para dizer, ó, esse aqui é bom. Aí, cara, aí perguntar para mim, o que, é que você acha? Eu disse, cada um tem o seu direito, claro. Cada um tem o seu direito, claro, de defender aquilo que quer. Né? Cada um pode defender aquilo que quer e não cabe a mim, nem a ninguém, dizer se aquilo está certo ou está errado, dizer se aquilo é correto ou não. Para ele, né? Para mim, eu vou dizer e vou julgar se está errado ou não. Para ele, ele tem todo o direito de defender isso aí, de se colocar dessa forma. Eu acho um absurdo, eu acho um equívoco tremendo, né? Um erro gigantesco de qualquer pessoa que defenda isso. E algumas pessoas chegaram para mim e disseram, caramba, mas você vai defender os bolsonaristas? Se fosse petista, eu defendia do mesmo jeito. Se fossem os petistas nessa mesma circunstância, tenho absoluta certeza que eu estaria defendendo da mesma maneira, porque eu não defendo as pessoas, eu defendo princípios e valores. E seguirei defendendo princípios e valores disso. Eu acho que esse é o tema central por causa disso, né? Essa pessoa que eu citei, pessoal, não passa de um simples filiado do meu partido hoje. Não tem mais nenhum poder de mando no partido, certo? Mas, assim... Graças a Deus, né? Concordo. Eu acho que, assim, as instituições devem ser maiores do que os seus representantes. Seja eu, seja qualquer um deles. Né? Que elas vão além das pessoas. Porque as instituições, elas ficam, né? As pessoas Exato. que representam elas são efêmeras. Então, assim, é circunstancial. Hoje a gente tem ali fulano e beltrano representando essas instituições, mas essas pessoas vão, em algum momento, elas vão sair dali, né? A instituição vai ficar. Então, é isso que vale, que é importante deixar claro. Eu estou fazendo a aula do clube desse mês e o livro que a gente está lendo é o Como Ser um Conservador, do Scruton. Livraço. E ele fala um pouco disso. Ele fala um pouco disso quando ele diz o seguinte: as eleições, elas têm basicamente vai nessa mesma pegada ali, né? As eleições, elas não servem para definir o rumo do país, porque aquilo ali é momentâneo também, né? Mas a lei, o império da lei, das instituições, é o que deve ser, de fato, preservado, deve ser conservado. Mas, Rodrigo, deixa eu te dizer uma coisa. Mas alguém perguntou um negócio aqui, pergunta fala... assim, qual o limite para a liberdade de expressão? Teve uma situação hoje que o Gilmar Ferreira Mendes retuitou do Alexandre de Moraes, falando que não é liberdade de expressão dizer que filhas de ministros devem ser estupradas, devem ser assassinadas. Meu caro, existem mecanismos jurídicos para resolver isso, que não é esse inquérito. Que não é esse inquérito. Se qualquer pessoa que não tem prerrogativa de foro ou foro privilegiado, né, como se chama hoje, ela
comete um crime, uma calúnia, né? Eu não concordo com difamação e injúria, acho que não deveria existir, mas vai, uma calúnia nessa circunstância, imputar crime a alguém, certo? Dentro dessa condição, existem previsões legais para resolver isso, que não é esse inquérito. Ah, mas eu sou ministro e alguém disse para estuprar minha filha. Eu disse, amigo, você é ministro da sua função. Você é um cidadão como qualquer outro. Se o Joãozinho da esquina faz isso, que ele siga o devido processo legal, seja punido, seja condenado e siga nisso. Né? É isso que acontece, é isso que se faz. Você não pode ter uma vantagem maior pelo fato de você exercer um munus público, de você ser um servidor público. Na realidade, você era o que menos deveria buscar isso, porque, teoricamente, você não era para ter privilégio nenhum. Né? É muito menos que os outros. Na prática, o inquérito ficou aberto em tempo integral, Mari, está aberto até agora, para qualquer nova coisa que se fale, que se coloque, que se traga, seja. E aí abriram mais outro inquérito lá da Sarah Winter, que prenderam ela baseado na Lei de Segurança Nacional, que a turma que quebrou tudo em 2013 morria de medo dessa lei, e lá em 2013 eu disse que essa lei era inconstitucional. Eu falei, essa norma é inconstitucional, ela não foi acolhida pelo Supremo. Certo? É um entulho ditatorial que não deveria ter sido colocado, não deveria ter sido usado. Existem outros tipos penais que podem servir para isso. E aí, nesse outro inquérito, eles estão querendo fazer de novo, que já tinham feito no inquérito das fake news, já tinham buscado, já tinham feito a busca e a apreensão na casa da maioria das pessoas ligadas ao Bolsonaro. Então, você tem uma situação que vai se repetindo e vai gerando uma insegurança jurídica tremenda, que é, Mari, sem dúvida, culpa dessa quantidade absurda de constituições que esse país teve. Não há dúvida em relação a isso. E eu volto para indicar, meu curso está aberto agora, tá, pessoal? Por que o Brasil não dá certo? A história das constituições tem no Linktree do Mises ou no meu, você acha fácil aí na minha bio aí para você se inscrever. Tá por R$ 117 até amanhã, meio-dia. Porra, tá R$ 117, muito barato isso. Mas vem cá, uma coisa, Rodrigo, que eu percebo que é a maior questão de todo mundo é que, assim, quando a gente fala sobre esses absurdos do STF, a gente se indigna, se revolta, e vai todo mundo para a internet, sobe hashtag, e STF vergonha nacional, e isso, aquilo, outro. Mas, no fundo, a gente sabe que os nossos recursos são muito limitados, né? Então, assim, a pergunta que eu quero fazer para tu é o seguinte: de que forma a gente pode... saudade do meu Nordeste. A pergunta que eu quero fazer para tu é o seguinte: tá saudade de casa, A pergunta que eu quero fazer para tu é essa: de que forma a gente pode, enfim, tentar, de certa forma, ali frear isso, se é que é possível, né? Afinal, estamos falando do Supremo. E o Supremo não se chama Supremo à toa, né? Supremo é Supremo porque é Supremo, então não tem nada acima dele. Mas aí, qual é a questão? O que pode ser feito, né? E aí, essa pergunta, eu quero dar dois direcionamentos para ela. Primeiro, o que pode ser feito por parte do cidadão, né? Eu e você, o que a gente pode fazer para tentar, de alguma maneira, frear esses excessos do STF. E aí, a outra questão que eu acho que muita gente também tem aqui é o presidente da República, enquanto chefe do Poder Executivo, que é um outro poder, a gente sabe que ele é completamente limitado, ele não pode fazer absolutamente nada com relação a isso. Algumas pessoas indagam ali, mas e aí o artigo 142, que, pelo amor de Deus, parem com esse negócio. Mas, enfim, o quê? Essa hora foi que eu e o Bruno ontem subimos o tom. Artigo 142, não existe poder moderador no Brasil hoje. O poder moderador, quem tinha era o imperador do Brasil, chamado Dom Pedro I e Dom Pedro II. Somente eles dois tiveram isso. Qualquer coisa relacionada às Forças Armadas é golpe. Aconteceu em 1889, aconteceu em 1891, aconteceu em 1930, aconteceu em 1964, aconteceu em 1937, aconteceu em 1969. Deu errado, pessoal. Toda vida que as Forças Armadas deram um golpe, deu errado. Aumentou o tamanho do Estado, aumentou a intervenção na vida das pessoas, deu errado. Não existe bala de prata, certo? Não existe, Mário, bala de prata. É aquela história, como é que a gente faz agora para tornar o Brasil livre? Cara, um trabalho gigantesco de Mariana, Renata, eu, chegar na política, divulgar as ideias. Quantos anos, Mário, né? Hoje você está muito conhecida, mas quantos anos que você não está na internet divulgando essas mesmas ideias?
né? Não é de hoje que você começou. Eu 10 conheço há pelo anos, menos uns Rodrigo, 10 fazer anos. 11 já. Eu lhe conheço há menos há uns 10 anos você divulgando exatamente o que você divulga hoje. Tipo, assim, não mudou. Hoje você tem muito mais reverberação, seu megafone é muito maior do que era. Mas você divulga exatamente as mesmas ideias que você divulgou há 10 anos atrás, não mudou nada. Entendeu? A gente se conhece há muito tempo e já conversou várias vezes, e é essa a pegada. Não existe a bala de prata, vamos fazer isso que isso dará certo. Cara, não existe essa coisa. O que existe é muito esforço, muito trabalho, muita mudança de mentalidade, muita mudança de cultura, né? Conseguir chegar na política, mudar a lógica parlamentar. Não tem jeito. Hoje, com 8 parlamentares do Novo, há uma mudança gigante de perspectiva e de evitar um monte de bobagem que é feita. É o suficiente? Não, está longe disso ainda. Tem que fazer muito mais. Tem que invadir as câmaras de vereadores, né, assembleias estaduais, prefeituras, governos e conseguir mudar a realidade. Esses são os passos que precisam ser feitos. Mas, dentro do critério que a gente colocou, eu primeiro quero dizer uma coisa importante que pouca gente sabe, né? Alguém está comentando assim que eu vou rasgar meu AB, meu curso de direito não serve para nada. De fato, você aprendeu sobre o princípio da inércia, imparcialidade do juiz, lógica de separação entre Ministério Público e Judiciário, esquece. Né? Esqueça essa possibilidade, pode rasgar mesmo, que o negócio é uma putaria. O nome é isso, uma putaria que se coloca agora. E é engraçado que o Alexandre de Moraes, ele tem um livro de direito constitucional que, pelo menos na minha época, era famoso. Eu não sei se ainda é. Entendeu? Quando eu estudei direito há muitos anos atrás, né? Vou falar quantos anos, mas muitos anos atrás, certo? Que eu estudei direito, ele era. Então, nessa perspectiva, Mário, o que é que pode ser feito agora? Primeiro, pressão de fora. Cara, a pressão popular é absurdamente sentida pela Câmara e pelo Senado. As pessoas sentem. Tanto é que você citou o PL 2630/2020, né? O PL 2630/2020, que era a lei das fake news lá que queriam colocar, se derrubou isso por forte pressão popular. Se tirou isso de pauta por forte pressão popular, certo? Então a pressão popular importa muito. Falando com senadores, pressionando senadores, e aí você me pergunta, por que o Senado, né? Por que não a Câmara? Porque a Câmara abre o processo de impeachment contra o presidente. Mas quem abre o processo de impeachment contra o Senado contra o Supremo, é o Senado Federal. Isso. É o Senado Federal. Então, nessa base que foi feito, há vários argumentos. O meu ponto de crime de responsabilidade, que eu ainda estou matutando, é porque tem uma previsão na Constituição de crime de responsabilidade quando um poder invade o outro, tá? O poder executivo se mete no legislativo, no judiciário se mete no executivo. Eu estou elaborando na minha tese aqui na cabeça, Maria, ainda que a petição está se formando na cabeça aqui ainda, é que há uma invasão por parte do Judiciário, por parte do Ministério Público, pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles estão usurpando a função baseada do Ministério Público, o que a Raquel Dodge, no seu parecer, que era a Procuradora-Geral da República, disse claramente no parecer dela que haveria uma clara usurpação de função e, por isso, aquele inquérito era inconstitucional. E só para lembrar, essa coisa do devido processo legal e de império da lei é feito para proteger o menor, o mais desprotegido, a menor minoria que existe, como diria a gigantesca Ayn Rand, que é o indivíduo. O indivíduo. Exatamente. E aí você tocou num ponto, Rodrigo, que eu acho que é muito sensível aqui para a gente, que é a mobilização, né? Primeiro, as pessoas não têm muita noção, porque eu acho que, enfim, é uma questão da nossa educação mesmo, política, falta de educação política, que muita gente não sabe que é possível, sim, você ir lá pessoalmente que eu falo, você mesmo, né? E pressionar um senador, você pode fazer isso, você tem acesso aos dados dessas pessoas, enfim. Muita gente não sabe disso e acha que é o quê? É fácil, velho. Manda um e-mail, começa a encher de caixa, começa a encher a caixa de entrada dos senadores primeiro, começa a ligar todos os dias para isso. Consegue o telefone do senador, velho, e perturba, velho, perturba do assessor. Isso tem um efeito, turma, principalmente quando não é orquestrado, quando é algo orgânico. Foi o que aconteceu no PL 2630/2020. O que acontece? Como é que o parlamento funciona, né? Você teve a Rodrigo caiu.
Chocada com essa queda. Será que ele volta? Tem como voltar aqui para a live? Gente, tô arrasada. Ah, Eu coloquei essa pessoa. caiu. Caiu, que loucura! Foi. Claro. Mas então, voltando aí, deixa eu colocar meu filtro. Eu coloco sem seu filtro, nada funciona, hein, Mário? Nada funciona. Sem meu filtro eu nem apareço. Mas então, o que eu estava te perguntando, que eu acho que a gente já está quase caminhando para acabar aqui a live, e eu estou te interrompendo mesmo, porque eu sei que você estava falando outra coisa, mas é porque eu quero muito essa resposta. Além dessa pressão que a gente pode fazer pessoalmente aos senadores, etc., mobilização, pessoal na rua mesmo, manifestação gigantesca, tipo o impeachment da Dilma, milhões de pessoas na Paulista. Você acha que isso surte um efeito assim muito pesado para essa galera? Tem que ter um cuidado imenso, né, Mari, nesse momento agora, por causa do Covid, né? Então a gente tem que ter um cuidado Não, claro, eu gigante. estou considerando a pandemia, eu tô falando em casos de normalidade. Tirando pandemia, sim, faz diferença absurda, né? Tirando pandemia, faz uma diferença gigantesca. O ponto é, nesse momento de pandemia, juntar muita gente, aglomerar, principalmente andando na rua, né? No carro, Sim. é uma solução que está dando. Eu acho que é uma pauta, Mari, que está começando a incomodar muito o parlamento, tá? Muito. Está começando a incomodar fortemente o parlamento, porque assim, velho, quem vai limitar? Que é aquela história, tem uma expressão que é quem vigia o vigilante, né? O Thomas Hobbes, quando escreveu o livro dele, que ele falou da ideia de que o Estado é um lobo, né? O homem é lobo do próprio homem, e a solução que ele deu foi criar um super lobo, né? Que era criar um Estado para resolver isso, e deu errado, né? Porque assim, deu muito poder a algo, e como diria Lord Acton, que aí é um gênio, né? Bem melhor do que o Hobbes, que o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é uma situação muito, muito séria para o país, muito, muito séria para essa realidade. Então, a gente tem que ter um cuidado imenso com isso. E eu acho que sim, eu acho que coisa fácil, hoje sim, está fácil fazer pressão em parlamentar, certo? Todos estão conectados, todos estão e sentem a pressão da rua. Eu falo isso, eu estava falando claramente sobre a do 2630, quando apareceu ele, começou a colocar, se você fosse na votação da internet, você tinha metade, menos da metade, votando para derrubar a lei, o projeto de lei, mais da metade favorável. Cara, virou isso, né? Fez base nisso, ou seja, há uma chance grande de pressão popular para isso, para o Supremo entender. Calma, amigo, tem freio. É a ideia, Mari, um dos princípios do Estado de Direito, dessa base constitucional, que são os checks e balances, né? Checks and balances. Ou seja, que são os pesos e os contrapesos. Exatamente para o Senado dizer para o Supremo, opa, tá bom, né? Estão exagerando. Vamos baixar a bola aí, né? Tem essa situação de limitação de poder, de limitação para as pessoas não irem além do que deveriam ir, não passarem do seu limite. Eu acho que esse é o foco principal que pode ser feito. Não há nada para o presidente fazer, de verdade, infelizmente. Mas eu fico pensando, o Gustavo Malstache, ele deu uma frase hoje que eu achei genial. Queridíssimo Malstache. O Gustavo é muito bom, né? Eu recomendo demais você acompanhar o Gustavo. E o Gustavo deu uma frase que, Mário, eu fiquei assim, sensacional, que ele disse: você tem mais, se você fosse criticar hoje, você criticaria, teria mais medo. Vamos lá. Você critica o presidente e você critica o ministro Dias Toffoli. Quem você acha que vai mandar a Polícia Federal para sua casa primeiro? Quem já está mandando, né? Pois é, ou seja, né, é aquela história, tem um princípio de assim, você vai saber se você é livre para saber quem você não pode falar mal, né? Se você falar mal, se disser que o STF é uma vergonha nacional, você pode ter problemas com isso, baseado na Lei de Segurança Nacional, que ela vai dizer, Mari, essa lei é uma piada, Mari. É uma piada demais. Ela vai dizer... E além de ser uma piada, ela nunca enquadrou o MST, por exemplo, né?
que sempre agiu fazendo um monte de merda, arruaça, depredando o patrimônio público e ninguém enquadrou o MST em lei de segurança nacional, né? O MST invadiu a fazenda de um presidente, Marina. Assim, não foi qualquer coisa, não. Ela invadiu a fazenda do presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele era presidente. E ninguém fez nada. Certo? Para você dizer, ó, esta lei prevê os crimes que lesam, né? Olha o artigo 1º. A integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, a pessoa dos chefes de Estado da União, dos poderes da União. Vão se lascar, porra. Entendeu? Vão se lascar. Vocês são servidores públicos, amigo. Vocês estão ali de plantonista. Vocês vão embora já. Exatamente. Entendeu? É um absurdo completo, Mário. Completo demais esse negócio. Então, assim, a situação que a gente vive hoje é, para dizer o mínimo, revoltante. É para dizer o mínimo, perigosa. Porque hoje pode ser que você não goste desse pessoal. Pode ser que você não goste desse pessoal que está lá. Que está sendo agora acusado. Mas amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você. Rodrigo, pode ser eu amanhã. Pode ser eu. Você está entendendo que pode ser eu? E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou falando que pode ser eu mesmo. Afinal, tem inúmeros registros aqui e na internet. No meu Facebook tem vários posts que eu fiz lá xingando o STF por várias coisas absurdas que eles fizeram, né? Então, assim, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Então, eu não vou achar que esse tipo de conduta é razoável só porque hoje fulano não gosta da Sarah Winter, por exemplo, e aí o pessoal acha atacar a Sarah Winter do jeito que estão atacando. Né? Eu tenho até uma informação de que ela foi transferida para um presídio comum, que eu não sei se procede ainda, eu não chequei essa informação, mas se for, olha o nível a que isso chegou. Né? Uma mãe de família, uma mulher que nunca fez nada, enfim... É um negócio muito perigoso, né? E é uma corda, Rodrigo, que eles estão esticando assim, mas essa corda já arrebentou há muito tempo. Eu não acho que ainda dá para esticar, acho que já arrebentou. Eu acho que já arrebentou, Mari, já passou do limite, já passou da situação que está isso. Né? Alguém comentou aqui se eu conheço o inquérito, eu falei sobre ele no começo, na previsão legal, que embasou que é o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que é baseado que crimes cometidos dentro do Supremo Tribunal Federal, eles são passíveis de ser julgados lá. Então, você tem isso. Mas eu acho que a corda, Mariana, já arrebentou. Aí a nossa pergunta da live era: a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário? Né? O Rui Barbosa dizia isso, né? Que a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque ele dizia que não há quem vigie, não há recurso pós o Supremo. Alguém colocou ele para mim... Né? Alguém colocou lá do Novo, mas o Novo fez só um amigo escuro. Eu disse, pois, velho, era o que poderia ser feito, não há outro caminho, não. Entendeu? Eu não poderia entrar com intervenção de terceiro lá. Né? Mesmo o Novo não foi aceito como intervenção de terceiro a bancada. O partido poderia, mas a bancada não. Então, assim, mesmo assim não foi. Então, assim, era o que dá para fazer. O que é que dá para fazer agora? Nada vai ser resolvido pelo Supremo. Nada vai ser resolvido pela realidade do Supremo Tribunal Federal. Vai ter que ser resolvido no Senado, vai ter que ser resolvido com pressão popular, vai ter que ser resolvido a gente muito ligado e muito vigilante com esse momento. É isso que se coloca agora, é isso que se traz nesse momento. Então é essa a nossa obrigação de brasileiros, de pessoas que entendem os limites que isso dá, porque agora estão combatendo alguém que por acaso pode ser que você não goste, mas amanhã pode ser a Mariana, amanhã pode ser eu, certo? Mas foi eu e você, nós vamos brigar um bocado. Tenho certeza disso. Brigar. Nossa, Rodrigo. Traz. Quando for comigo, né? Porque eu não duvido muito que aconteça, aí o bicho vai pegar. Por isso que eu não vou nem comentar aqui, entendeu? Que o STF é uma vergonha e que o Alexandre de Moraes é um filho da puta. Não vou falar isso. Porque não se eu falar isso, vai que alguém printa e manda, entendeu? Aí amanhã tá peça aqui na minha casa porque eu falei que o Alexandre de Moraes é um filho da puta. Imagina. Não, você não falou, estão dizendo que ele é, mas vamos lá, dica de advogado. Não, estão dizendo que ele é um filho da puta. Jamais disse isso. Não foi você. Estão dizendo que o STF é vergonha nacional, né? Uma das saídas jurídicas, né? Advogado é um bicho malo, né? Uma das saídas jurídicas para isso é assim, ó, estão dizendo, né, que o STF parece uma vergonha nacional e estão dizendo que parece que o Alexandre de Moraes é um filho da puta, né? Que é um cara que se diz um jurista, mas que na realidade, né, estão dizendo, né, que ele se diz um jurista, mas na realidade ele não sabe o óculos uma quenga, né, como diz lá no meu Ceará. A desgraça
entendeu? Violou todos os princípios basilares do direito, que tem anos e anos, séculos de tradição, foram violados em nome de interesses próprios, Maria. Na realidade é isso. Estão sendo violados em nome de interesses próprios. E a corporação, mais uma vez, está se protegendo fortemente, como sempre fez. Como sempre fez. Né? A Renata perguntou à OAB, né? Eu tive vontade de rir, eu confesso. Né? Ela perguntou lá no grupo. E a OAB? A minha reação foi... né? Que é o mesmo nível. Né? Tem um presidente como aquele senhor, né? Felipe Santa Cruz, que está lá, que na realidade não passa de... Né? Estão dizendo que não é um cara que tenha muitas luzes, certo? Estão falando que não é um cara de muitas luzes, que meu sonho, né? Eu brinco por isso, alguma vez chegaram para mim na campanha eleitoral passada, eu fui o mais votado deputado federal do Novo no Ceará, não fui eleito por coeficiente eleitoral, e perguntaram para mim, por que você não vai ser presidente da OAB? Eu disse, não, eu tenho um objetivo, só um, e ele só pode acontecer se eu for deputado federal. A OAB deixar de ser obrigatória, entendeu? Não acabar com essa putaria. Não nem acabar, eu só gostaria de que ela não fosse obrigatória. Né? Porque se ela não for obrigatória, eu não vou participar dela, entendeu? Vai ser muito simples na minha vida. Né? Como diria o Howard Hurk no livro A Nascente, né? Eu tenho a opção de não querer participar dessas instituições idiotas, como é a instituição que, infelizmente, eu sou obrigado a fazer parte. Eu adoraria não ser obrigado a fazer parte da OAB. Eu gostaria só que ela não fosse obrigatória, pessoal. É só acabar com o fundo partidário que um monte de coisa acaba. É só acabar com o fundo eleitoral que um monte de coisa acaba. É só a OAB deixar de ser obrigatória que ela naturalmente vai para o espaço, assim como todos os conselhos de classe. Essa coisa de guilda, ela já foi encerrada, tá? Há muitos séculos, ela precisa ser encerrada no Brasil agora. Nossa senhora, é um negócio que é outro entulho, né? Na vida do brasileiro. É isso. São os conselhos e as ordens de não sei o que lá. Hã? A Loi fez um comentário que eu achei legal aqui, que ela falou baixinho, tipo sindicato. Né? Tipo sindicato, exato. É isso mesmo. Meu amigo, a gente tem 2 minutos. Não, quem foi feito, Mari, por um deputado só liberal, conservador, né? No caso, o Paulo Eduardo Martins, conservador, defensor da liberdade. Paulo Eduardo Martins, que colocou uma emenda na reforma trabalhista, deixando de tornar obrigatória a contribuição sindical. Uma coisa. Já imaginou quando a gente tiver um monte enchendo o saco? Exato. Exato. E é possível, né? É possível. Mas, então, meu amigo, a gente tá batendo aqui o nosso limite da live. Uma pena, porque ficaria horas conversando com você. Esse assunto dá muito pano para manga. Antes da gente se despedir, pessoal, vão lá se inscrever no curso do Rodrigo, um curso falando sobre as constituições, explicando por que o Brasil é essa porcaria que a gente vive hoje. Não fala mal do meu país, não, hein, Rodrigo? Eu sou uma brasileira incorrigível. Pessoal, você tá falando mal do meu país. Eu vou dar duas coisas e vou dar um presente aqui no final, viu, Mário? Posso dar um desconto aqui para todo mundo também? Não é do meu curso, é do Ludovico. Opa! Para quem quiser assinar o Ludovico, clubeludovico.com.br, vou colocar aqui, ó, rapidinho, ó. Isso vai valer. Eu dei no Bruno e vou fazer isso na Mariana também, né? Lá no Bruno eu fiz essa mesma oferta, Ludovico 20, tá? Para quem quiser fazer com desconto de 20% do Ludovico, esse mês é um livraço, Mário, Governo Onipotente. Ele está para o... Nossa, o do Burke que eu recebi aqui tá bizarro de lindo, esse livro. Puta merda, ficou perfeito. Eu não sei se mandaram 2, mas o meu pedido foi que fosse um para Mariana e um para o Bruno. Mandaram 2, claro. A gente é privilegiada. Para não ter briga. E aí, Ludovico 20, desconto, caixa alta, certo? 20% de desconto para quem quiser entrar, para quem quiser fazer a clubeludovico.com.br, para quem quiser fazer lá. E, né, para quem inscrever no meu curso, certo? O link está no Mises e está no meu perfil, certo? Por que o Brasil não dá certo? A história das constituições. Para quem fez direito é obrigação. Para quem não fez direito é para entender o país, né? Para entender a lógica do Brasil, ótimo, entender a história do Brasil e trazer isso. Pessoal, para quem não me segue, Rodrigo Osmar, para quem me sacaneia, né, Mari? Rodrigo Osmar, claro. Não, o pessoal fala sério, né? O Denis, que é um fuleiragem, né? Ele não me chama de Rodrigo, né? Ele me chama de Rudigo Osmar, né? Denis é uma figura. Mas, gente, ó, tá acabando, acho que vai cair.
Rodrigo, meu querido, foi ótimo conversar com você sobre Joia. isso. Certamente teremos mais Beijo da tia coisas Lelé. para falar sobre o STF daqui a um tempo. Então a gente vai voltar nessa live. E obrigada, foi ótimo. Espero que o curso seja um sucesso, sei que vai ser. E vai me atualizando aí dos números, hein? Próximo vinho é você que vai pagar. Ah! Não, a última, eu não tive vinho Meus pago com padrinhos você em São lindos Paulo, que eu não. Tá amo. devendo ainda aí. Vou voltar aí para isso, hein? Mas eu pago com Boa, muito, muito venha gosto. mesmo. Renata, disseram aqui, Gente, ó, só para finalizar. Renata, Mari, Ana e tá. Lara são as melhores. Também acho. São fantásticas, sou fã das 4. Amigas muito queridas. Ah, Beijo grande. obrigada, gente. Valeu, Beijo, beijo. pessoal. Vou deixar a live salva assim. Beijo. Valeu, beijão.